início do nosso passeio, como nós vamos voltar àquela praça, vai ser difícil a gente falar sobre esses dois prédios aqui que são icônicos, né? Nessa imagem aqui de 1926, vocês vão ter uma vista, depois eu vou passar para vocês, de como era esse trecho da rua Duque de Caxias na década de 1920. Ali, onde foi o nosso ponto de encontro, foi a antiga residência da dona Sinha Junqueira. Atualmente a Fundação Sinha Junqueira é dona do imóvel e foi criada a biblioteca. A biblioteca ela surgiu por um desejo pós-morte registrado no testamento da Sinha Junqueira, que foi uma grande filantropa e benemérita da cidade neste período. A casa foi retirada toda a parte de mobília para a instalação da biblioteca. O projeto ele foi feito pelo famoso arquiteto Ramos de Azevedo. Ele é uma construção eclética baseada na arquitetura florentina da Renascença e com quase todo o material de construção importado da Europa. E aqui nós temos o antigo palacete Caminho de Marte, que foi a residência do famoso advogado e diretor da Companhia Civil Paulista, o Dr. Camilo de Marte. A família utilizou como residência até a década de 1980. Nessa época, aqui nós temos os dois imóveis são roubados pelo patrimônio urbano, sendo que a biblioteca antigamente foi o primeiro imóvel tombado pelo Condefat na cidade de Ribeirão Preto. Tá? O Palacete Camilo de Matos também é uma construção eclética da década de 1910, com uma leve influência do estilo Art Nouveau. Aliás, ele foi um dos precursores do Art Nouveau. A Praça Carlos Gomes compunha originalmente com a Praça 15 de Novembro e a Praça Barão do Rio Branco, onde fica a prefeitura, uma única praça. Ela não era cortada como era segmentada hoje. Em 1897, o Poder Público de Ribeirão Preto, ele dividiu as três praças e o quarteirão onde está o Museu de Arte hoje, ele foi vendido a particulares. Originalmente, essa grande praça se chamava Terreiro da Matriz. Foi o que todo mundo acredita ser o marco zero da cidade de Ribeirão Preto, onde a cidade começou, o que é um erro. Na verdade, a nossa cidade ela começou no cruzamento da Avenida Jerônimo Gonçalves com a Avenida Fábio Barreto. Tá? Foi lá que começou a cidade. Ali ficava a sede da Fazenda Retiro e do outro lado do rio, a Fazenda Barra do Retiro, de onde se desmembrou as terras que compuseram o antigo patrimônio de São Sebastião, que deu origem à região do quadrilátero central. Bom, essa praça aqui ela se tornou um dos pontos icônicos de Ribeirão Preto a partir do final do século XIX, quando em 1897 foi inaugurado o antigo Teatro Carlos Gomes. A fachada do Teatro Carlos Gomes ficava de frente para a Praça 15. Aonde está a fonte luminosa era a fachada principal da antiga matriz, a segunda matriz de Ribeirão Preto, tá? Porque a primeira ficava exatamente ali onde era o quarteirão que dividia as duas praças. A fachada da antiga matriz ficava de frente para essa praça e a fachada do Teatro Carlos Gomes ficava de frente para a fachada da matriz. O Teatro Carlos Gomes ele foi inaugurado suntuosamente em 1897. Na época em que ele foi inaugurado, ele foi considerado como a melhor, a maior e a mais luxuosa sala de espetáculos do sul do Brasil. Só tinha rival com o Teatro da Paz em Belém, o Teatro Santa Isabel em Recife e o Teatro Amazonas em Manaus, que foi inaugurado no mesmo ano. O Teatro Carlos Gomes, eu vou pegar, nós temos uma foto dele aqui, para vocês terem uma ideia. Essa aqui é a fachada da primeira matriz, que ficava ali onde é a fonte luminosa. Ela foi demolida, o prédio já estava em estado decrépito e já tinha sido decidido a construção da atual catedral. E aqui vocês têm a fachada do Teatro Carlos Gomes. Na década de 40, ele já era um prédio bem decadente e foi estupidamente demolido em 1942. Nessa época em que ele foi demolido, já havia sido inaugurado o Teatro Pedro II
que era um moderníssimo cine-teatro na época, ele não era só um teatro, e o Carlos Gomes já não estava conseguindo cumprir a função teatral pela própria degradação do edifício. Tá? Esse prédio ele foi construído, todos os mármores vieram da Itália, os azulejos de Portugal, as ferragens da Bélgica, todo o madeiramento, apesar da nossa região, na época ainda possuir madeiras nobres, veio todo da Europa, da cidade de Riga, na Estônia. As telhas vieram de Marsella e as ferragens dos Estados Unidos. Os encanamentos vieram da Escócia e os tijolos foram todos feitos em São Paulo. O único material de construção nacional utilizado na construção desse prédio foi a areia e a água do rio. Mas antes disso, a praça ela tem essa configuração que vocês estão vendo, com essa distribuição de aleias, jardins, desde 1934. A praça é tombada como patrimônio histórico do município. Essa configuração, quem a definiu foi o prefeito Fábio Barreto, em 1932. Este monumento que temos aqui atrás, o monumento à Revolução Paulista de 1932, foi construído em 1937. Tá? Originalmente, neste local aqui, ficou o primeiro coreto de madeira, que vocês vão ver no álbum fotográfico, tá? Que era vou mostrar para vocês. O primeiro coreto de madeira, a história da urbanização da Praça 15, ela é muito engraçada, porque ela não aconteceu pelo poder público de Ribeirão Preto. Ela aconteceu por mãos de particulares, tá? Aqui, ó. E ela não foi urbanizada totalmente. Esse aqui era o primeiro coreto que ficava onde está o monumento. Posteriormente ele foi demolido e a Antártica construiu o pavilhão históricos e arquitetônicos não só de Ribeirão Preto, mas do Brasil. O Diederiksen era paulistano, de descendência italiana, que enriqueceu com o comércio de materiais de construção aqui em Ribeirão Preto. E ele resolveu, como todo imigrante enriquecido, ele queria deixar a sua marca na cidade. O INEC construiu o palacete e de frente para a Praça 15, na rua Álvares Cabral e na rua São Sebastião. E encomendou o projeto do edifício de Diederiksen. Por que o edifício de Diederiksen se tornou mágico? Primeiro, foi o primeiro edifício maior de 6 pavimentos do interior do estado de São Paulo. Foi o primeiro edifício a usar a estrutura em concreto armado, tanto que a sua estrutura em concreto armado ela foi considerada como a terceira maior estrutura em concreto armado do Brasil, até a construção do edifício sede do Banco Banesco em São Paulo. Tá? E foi o primeiro edifício que trouxe o estilo Art Deco para a cidade, que na época nem tinha esse nome, eles não tinham, era conhecido como último estilo moderno. Então o Diederiksen ele foi um precursor em várias coisas, e a principal dela é que ele foi o primeiro edifício de múltiplos usos do interior do Brasil, um conceito que tinha acabado de surgir nos Estados Unidos, no início de 1930, e em 1937 ele implantou na cidade de Ribeirão Preto. Já existiam edifícios de múltiplos usos nas capitais. No interior do Brasil, o edifício de Diederiksen foi o primeiro. Um vídeo de história oral, que ele falava que esse hotel serviu de pousada, serviu de domicílio temporário para grandes celebridades que vinham para Ribeirão Preto, o pessoal que se hospedava na região vinha procurar pelo hotel. E o maior destaque que ele dá, ele decora até o número do quarto, que é quando o Getúlio Vargas veio para Ribeirão. Ele fala que o Getúlio Vargas veio, ele ficou nesse hotel, no quarto que ele separa, de quarto que o Getúlio Vargas ficou livre por um bom tempo, só disposição, assim, ele usou esse quarto. E ele tá vivo ainda, o filho do Vinicius. Quase virou um espaço museográfico. Aqui você está vendo, aqui não tem a rua passando. Era uma praça só. A catedral ainda está em construção, mas ela já funcionava para ofícios religiosos. Não tinha a configuração que tem, faltavam os altares. Tanto que se vocês observarem, ela não tem os vitrais e a porta é uma porta simples de madeira.